Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano no Colégio Emaús. Olá, turma, beleza? Chegamos então na nossa 9ª videoaula. Vamos continuar falando de fotossíntese e entender esse processo aí de respiração celular. É um pouquinho complexo, tá? Respiração celular, mas fiquem calmos que a gente vai entender da melhor maneira possível, beleza? Bom, então já deixem o livro de vocês separado na página 101 e vamos entender o que é esse processo. Respiração celular. Respiração, Renan? Respiração, esse tipo de respiração que eu estou falando? Sim e não, tá, pessoal? O que a gente tem que entender quando a gente está falando de respiração celular, tá? Obter energia, tá bom? Então, mesmo quando a gente respira, pessoal, vocês devem lembrar que a troca gasosa, tá, da respiração, ou seja, respirar o oxigênio e liberar o CO2, ela ocorre a nível celular, lembram? Ela ocorre dentro dos pulmões, mas mais precisamente dentro das células dos pulmões. Então, a respiração celular ocorre a nível celular. Entendem quando eu falo? A nível celular, ou seja, ela ocorre na célula. Tá? Por mais que você está respirando, vai para o seu pulmão, tudo bem, só que o seu pulmão tá cheio de célula. E essa troca acontece lá, tá? Essa respiração celular que a gente vai aprender agora, tá? É produção de energia, tá? E ela acontece também dentro das nossas células. E vão ter estruturas especializadas aí para fazer, né, energia, produzir energia, dependendo do organismo que a gente está falando. Estávamos falando de plantas, não é mesmo? Sim, nós vamos continuar entendendo esse processo nas plantas. Só que antes eu vou explicar como funciona em nós, nos consumidores, tá bom? De forma bem simples, tá? Nos humanos. E vai depender aí, quando a gente está falando de consumidor, pode ser, por exemplo, peixe. Peixe também é um consumidor, tá? Anfíbio, répteis também são consumidores. Esse meio de produzir energia vai variar de acordo com o grupo, porque peixe vive dentro da água, né? Réptil vive fora da água. Nós temos outros hábitos de vida, tá? Eu vou explicar como seria esse processo de produção de energia, tá? Ou seja, respiração celular. Um outro nome para respiração celular, produção de energia, tá? Entendem? Sempre assim. Então, como que acontece aí de forma bem simples, só para vocês entenderem aí no corpo humano, tá? No corpo humano, então, a gente tira energia de onde? Do rango, né? Da comida, do macarrão, dos alimentos que a gente ingere, tá? Só que acontece? A nossa energia ela é retirada direto ali do macarrão, do alimento que a gente ingere? Não. Nosso corpo, pessoal, é tão inteligente, tão massa, tão legal, que ele pega aquela substância, né, aquele alimento que a gente ingeriu, e faz como se fosse uma gasolina. E isso tem gasolina natural dentro do seu corpo. Como que chama essa gasolina? ATP. Tá? Uma gasolina entre aspas, tá, pessoal? Por quê? Porque essa substância, o ATP, vai ser fundamental para você correr, você prestar atenção agora nessa aula, tá? Então, enquanto você está assistindo a aula, você está gastando energia, você está focado aí, ó, no que eu estou falando, focado no que você tem que anotar, tá? Você está prestando atenção, e quando você presta atenção, você gasta energia, tá? Então, por exemplo, se você não se alimentou bem, você não vai conseguir assistir a aula prestando atenção, né? Então, se você não comeu, volte lá, faça aquele almoço, aquela janta gostosa aí para continuar a aula. Então, ATP é como se fosse de fato a gasolina do nosso corpo, tá? Por quê, Renan? Geralmente as pessoas, os profissionais, médicos, nutricionistas dizem para a gente ingerir muito carboidrato, né? Atletas,
profissionais, corredores, ingerir muito carboidrato para ter muita energia. Sim, porque o que acontece? Todos os alimentos que a gente come, tá? Independente do tipo, se é macarrão, ovo, se é carne, esses alimentos vão ser quebrados para produzir o ATP, tá? Eles são digeridos e o seu corpo produz ATP, por isso que ele é a gasolina do seu corpo. Se acabar o ATP, por exemplo, acabou, se a pessoa correu pra caramba, tá? Gastou todo o ATP dele, não tem problema, tá? E o ATP é uma produção contínua, tá? Enquanto tem comida lá na sua barriga, o seu corpo está produzindo ATP. Acabou o ATP? Não tem problema. Tem carboidrato ainda, tá? Olha só que legal, tá? E acabou o carboidrato, a coisa continuou feia. Acabou o carboidrato, é sinal que seu corpo precisa de repor, porque já gastou a gasolina principal, que é o ATP. Acabou o carboidrato, entra aí as gorduras, tá? Aí, no caso, a pessoa começa a desidratar. Não é eficiente para o seu corpo, né? É uma medida de energética de reserva, tá? As gorduras serem consumidas para a gente ter energia, só que, nesse caso, a pessoa pode iniciar um processo de desidratação, né? Pode gerar até algumas doenças. Então, só para vocês entenderem, estamos falando de produção de energia. Qual que é a técnica principal do seu corpo? A gasolina principal, ATP, precisa de quê? Alimento. Se produz ATP através de alimento, tá? O seu corpo pega os alimentos lá e produzem o ATP. Depois, carboidrato. E depois, a gordura. Tá bom? Essas são as principais fontes energéticas do nosso corpo. E as plantas? Bora lá ver então? Voltamos aí para a página 100, tá, do livro. Vamos ler esse um pouco mais antes de continuar a entender o processo de produção de energia das plantas, tá? Os carboidratos, olha só, novamente os carboidratos aparecendo aí. Lembra da glicose? Isso. Então, olha só, glicose é um tipo de carboidrato. Também chamados de açúcares, são a principal fonte rápida de energia dos seres vivos. São principalmente de origem vegetal. Quem que faz glicose? Por isso, origem vegetal, tá? E glicose é um tipo de carboidrato. Escrevam aí no cantinho glicose, entre parênteses, carboidrato. Encontrados em cereais, batata, mandioca, arroz, cenoura, beterraba, alimentos preparados e adoçados com o açúcar da cana, do mel, entre outros, sendo este o último de origem animal. Aí, no caso, o mel, tá? O mel também tem um tipo de açúcar, que é um carboidrato, tá? Natural, chamado de açúcares, tá? Alguns carboidratos desempenham funções diferentes no organismo, atuam na substância de reserva de energia, como é o caso do amido nas plantas e glicogênio nos animais. Então, lembra quando eu estava falando lá naquele slide lá, carboidrato é a segunda fonte de energia? Então, ele é chamado de glicogênio. É o carboidrato utilizado aí, né, como fonte reserva de energia para a gente. Entenderam? Carboidrato, um tipo de exemplo de carboidrato. Glicogênio, substância de reserva de energia. Tá bom? São nomes difíceis, pessoal, mas é só a gente ir com calma. Se ficar confuso, volte lá no início da aula, assistam, leiam aí no livro, porque o livro está bem detalhado, bem explicado. E funciona como substância que dá estrutura para as plantas, como é o caso da celulose. Ele tem a função também de ser construtivo, tá? Eles vão compor a celulose, tá? Que dá estrutura para os troncos das árvores. Do alimento à energia. Então, olha só, fonte de energia, né? Do alimento à energia. Todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver, óbvio.
Entre outras funções, o alimento fornece nutriente e energia necessária para os seres vivos fazerem as suas atividades. O processo de quebra de alimento para obter energia é conhecido como respiração celular. Foi aquilo que eu falei para vocês da espécie humana, tá? Aí o livro te dá um exemplo, né? O que faz com o motor do carro funcionar para que ele se movimente? O que acontece com o carro para ele se movimentar? O que faz com uma árvore ou um animal se mantenha vivo e cresça? O que faz uma árvore crescer? Tá? Para o motor do carro, ele precisa de combustível. Tá? O que é? Gasolina e etanol. Dentro do motor, o combustível e o gás oxigênio sofrem transformações, produzindo o gás carbônico e água e liberando energia. Tá? Liberando energia para quê? Para o motor desembolar, para o carro sair andando. Tá? E a árvore? O combustível que a mantém viva e a faz crescer é a glicose. A glicose e o gás oxigênio sofrem transformações nas células, produzindo gás carbônico, água e entre outras substâncias e liberando a energia, tá? Então, a glicose, sim, é o alimento das plantas, tá? Embora os processos sejam diferentes, nos dois casos ocorre liberação de energia, né? Diferente, sim, dos carros e das plantas, tá? É a mesma coisa. O carro precisa lá do combustível, né, da gasolina para ter energia. O que ocorre no motor do carro é chamado de combustão. E o que ocorre na árvore é chamado de respiração celular. É o que a gente já vem falando. E o processo de respiração celular pode ser representado pela seguinte forma. Então, respiração celular. Glicose é o alimento que a planta sintetizou, né? O oxigênio, tá? Somando-se com o gás carbônico e a água que retirou e a energia. Ou seja, a glicose e o gás oxigênio, glicose e oxigênio, sofrem transformações, vão sofrer transformações químicas, tá? Química, a gente vai sempre lembrar que é transformação. Então, eles se transformam, nas quais são produzidos e transformam aí o quê? O gás carbônico, que vai ser liberado depois, né? E a água, tá? Nesse processo, a energia necessária para as atividades dos seres vivos é liberada. Então, durante essa transformação, glicose e oxigênio para gás carbônico e água, há a energia liberada, tá bom? Então, é esse o processo de respiração celular das plantas. Uma outra curiosidade aí, ó, em pratos limpos, que diz combustão. É quando você vê alguma coisa pegando fogo. É interessante esses conceitos, tá, pessoal? É aquilo que vai pegar fogo mesmo. Respiração celular, olha só. É um processo que acontece no interior das células dos seres vivos, ocorre de maneira contínua e controlada, liberando energia de acordo com as necessidades do organismo. Então, lembre-se, anota aí no seu caderno agora. Respiração celular é produção de energia. Muita gente confunde respiração celular com... Não. Respiração celular é produção de energia, beleza? E a ventilação pulmonar, olha só, é o ato de um animal inspirar, colocar para dentro e expirar, colocar para fora o ar de seus pulmões. O processo de entrada e saída do ar nos pulmões, ventilação, é popularmente chamado de respiração. Contudo, respiração é a denominação do processo de respiração celular. Entenderam? Isso, na verdade, é ventilação pulmonar. Agora, respiração é produção de energia. Massa! Então, olha só, de onde vem o que é necessário para a respiração celular? O que a gente precisa para produzir energia? Alimentos, tá? No caso das plantas, produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Glicose,
Os animais obtêm o alimento ingerindo de outros seres vivos, como plantas ou os outros animais. Os consumidores, tá? O alimento, glicose e o gás oxigênio são utilizados na respiração celular para a obtenção de energia liberada do alimento, com produção de gás carbônico e água. Isso ocorre em praticamente todos os seres vivos, tá? Em algumas bactérias e alguns fungos ocorre respiração celular sem a utilização de gás oxigênio. Então, olha só, algumas bactérias têm essa característica, tá? A bactéria é sempre o bicho mais estranho, pessoal. Sempre o ser vivo mais diferenciado, tá? Então, olha só que interessante, tá? As capivaras, né, os consumidores, comem, ingerem, respiram e liberam o CO2, ou o gás carbônico, tá? Produziu aí a energia. Agora as plantas, oxigênio, água sendo liberada, tá? Liberando o gás carbônico e produzindo o alimento dela, que é a glicose, tá bom? As plantas podem conseguir o gás oxigênio pela fotossíntese ou diretamente no ambiente. As plantas não fazem a fotossíntese, né? Elas não produzem o oxigênio, então elas conseguem aí esse oxigênio para produzir, né? Olha só, o oxigênio aqui, tá? Ela não está tirando da atmosfera e voltando, não. Elas mesmas obtêm ali o oxigênio delas mesmas para a produção de, né, que a gente está falando aqui agora, de respiração celular, tá? A produção de energia, não confundam. Eles estão pegando o oxigênio para produzir energia, que não necessariamente precisa de tirar de novo o oxigênio da atmosfera. Então, olha só, elas podem conseguir o oxigênio pela fotossíntese ou diretamente do ambiente, tá? Não precisa tirar do ambiente, não. Por minúsculas aberturas em suas folhas que permitem a entrada e saída de gases, tá? Então, as plantas têm essas estruturas aí que vão permitir essas trocas gasosas. As plantas aquáticas, além do gás oxigênio obtido na fotossíntese, obtêm o oxigênio dissolvido na água. Então, as aquáticas, elas podem retirar aí o oxigênio dissolvido na água. A água, pessoal, tem CO2 dissolvido nela e tem oxigênio também, tá? Outros animais têm diferentes formas de obter o gás oxigênio. Certos animais, como as minhocas, vivem em ambientes terrestres, úmidos e obtêm o oxigênio, né, da atmosfera, pela pele. Então, elas retiram o oxigênio que está lá na atmosfera, tá? Quem que fez? A planta pela fotossíntese, tá? Respiração celular precisa do oxigênio. Fotossíntese faz oxigênio, não confundam. Outros animais têm estruturas mais especializadas para captar o oxigênio, com os pulmões dos moluscos terrestres e traqueia de insetos, aranhas. Olha só. Então, tem alguns animais terrestres extremamente adaptados, tá? Caracol tem pulmão, pessoal. Interessante, né? E alguns peixes e anfíbios adultos, que também fazem trocas gasosas, né? Os répteis, trocas gasosas pela pele, répteis e aves e mamíferos têm pulmão, tá? Então, tem alguns que fazem troca gasosa pela pele e réptil, ave e mamífero tem os pulmões aí bem mais especializados. Os animais aquáticos obtêm o oxigênio dissolvido na água diretamente pela superfície do corpo, como no caso das esponjas e água-vivas, tá? Então, eles obtêm aí do corpo. Uma estrutura especializada é as brânquias, tá? É uma estrutura para retirar o oxigênio do corpo, tá? Então, pessoal, essa parte a gente vai continuar aí na próxima aula, beleza? Vamos ter correção aí na próxima aula. Depois
vamos continuar, voltar a falar sobre este fenômeno, tá? De produção de energia. Façam a síntese da página 107, tá bom? Bons estudos, grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.